Semana passada eu fui bombardeado com perguntas sobre um vídeo que de certa forma viralizou entre os cervejeiros caseiros, onde mostrava um teste de vitalidade de levedura que era muito fácil de executar. O vídeo é bem curto, tem 1 minuto, eu vou deixar ele aqui na íntegra e vamos comentar sobre ele hoje. O que é análise de vitalidade da levedura? Vamos analisar 2 leveduras. Esta é a 1. Esta é a 2. O teste é feito com iodo. Primeiro colocamos umas gotinhas de iodo na placa de toque, para termos uma referência da cor. Depois, colocamos umas gotinhas da levedura 1 e da levedura 2. Agora, vamos pingar o iodo sobre as leveduras e misturar. Quando a cor resultante desta mistura é preta é porque a levedura está boa para ser utilizada na cerveja. Eba! Quando o resultado é marrom, é porque a vitalidade está baixa. Tem muitas células mortas e ela não está boa para ser usada na nossa cerveja. Ou seja, levedura 1, resultado preto, está ótima. Levedura 2, resultado marrom, não está legal. O que muita gente me perguntou foi, mas o teste do iodo não é para avaliar a conversão do amido? Como que ele pode ser utilizado para avaliar a vitalidade da levedura? Bom, primeiro de tudo, esse vídeo foi originalmente postado no Instagram da cervejaria Dádiva e esse teste sim, é verdadeiro e funciona. O primeiro relato desse tipo de teste foi publicado na revista Journal of Institute of Brew em 1983 em um artigo chamado Um método rápido e simples para a determinação de glicogênio em levedura. Antes da gente entender o fundamento desse método, tem 2 termos que eles são usados às vezes até de forma errada que a gente tem que definir aqui muito bem, que é o termo viabilidade e o termo vitalidade. Esses termos eles são muito parecidos e é muito fácil de confundir, até porque, sei lá, pela estrutura das palavras até parece que uma é outra e outra é uma, mas vamos supor que você quer reaproveitar a lama de uma braçagem que você fez e quer inocular em outra cerveja que vai fermentar. A primeira coisa que você pode fazer é pegar um microscópio, uma câmara de Neubauer e contar quantas leveduras que tem ali dentro. Você pode chegar num número, por exemplo, 4 bilhões de células por ml, que é uma quantidade muito boa, uma concentração celular muito alta, e você pode ficar feliz com isso. Mas esse número em si, ele não quer dizer muita coisa, porque essas células elas podem estar vivas, elas podem estar mortas, elas podem estar fracas. Então você tem testes para saber quanto dessas leveduras está viva. E um dos testes mais comuns é usar um corante, o azul de metileno. Você pega, coloca o azul de metileno na sua solução, na sua dispersão de células. As células que estão mortas, elas não conseguem se proteger desse azul de metileno, e esse azul de metileno vai entrar nas células. E as células que estão vivas, elas têm a membrana celular que regula o que entra e o que sai da célula. Fácil, você coloca ali no microscópio, você vai ver que as células que estão azul mais escuro são as células onde o azul de metileno entrou e são as células que não conseguem controlar a membrana celular, então elas estão mortas. Já as que não ficaram azul escuro, mas até pode mudar um pouquinho a cor, são células que estão vivas. Então é muito fácil você pegar, fazer uma relação ali. Por exemplo, você contou que mais ou menos metade das células estavam com a coloração azul escuro, mais ou menos metade das células estavam com a coloração azul claro. Você pega a quantidade de células vivas e divide pela quantidade de células total. Isso é a viabilidade. Quanto das células totais está viva. Só que esse número também, você chega ali, né? Bom, você tinha 4 bilhões de células, agora você sabe que tem 50% de viabilidade, então você tem 2 bilhões de células por ml viável, é um número ainda razoavelmente bom, mas também pode não querer dizer muita coisa, porque essas células remanescentes, elas podem estar vivas, mas elas também podem estar muito debilitadas, elas podem ter dificuldade para se reproduzir. E aí traz uma série de implicações negativas para a cerveja, começando ali com uma fermentação mais arrastada e um tempo maior de fermentação, maior produção de off-flavors como álcool superior, de acetil e acetaldeído, menor atenuação e até uma fermentação incompleta, aquela stuck fermentation. Um teste que envolve tanto a viabilidade quanto a vitalidade e que seria de alguma forma assim um padrão de ouro para isso, seria um teste do plaqueamento. Basicamente você pega a levedura, dilui ela algumas vezes e tem uma metodologia para isso, e aí espalha essa levedura numa placa de
Petri que contém um meio gelatinoso formado por agar e por nutrientes para crescimento da levedura. Então você passa ela ali, ela está bem diluída e você incuba isso por 24 horas. Nesse caso, onde tem levedura viva e viável, ela vai crescer, vai propagar e nesse período de tempo você vai poder ver pequenas manchinhas ali na placa de Petri que são as colônias formadas a partir de uma única célula. E aí você pode ver quantas unidades formadoras de colônia tem ali dentro. E esse teste é muito bom porque às vezes tem uma célula que ela pode estar razoavelmente debilitada, mas que ela ainda tem capacidade de crescer. Então seria um dos melhores testes possíveis. O problema é que esse teste ele é um teste demorado, leva aí pelo menos 24 horas para ser feito. Para contornar isso, existem métodos indiretos de determinar a vitalidade e eles podem se basear em variações do pH, da morfologia, da concentração de açúcar, e é exatamente aí que entra o teste do iodo. Um parâmetro que tem grande correlação com a vitalidade, com quão saudável está a levedura, são as suas reservas energéticas. Nós humanos temos a gordura como principal reserva energética e níveis muito baixos de gordura podem estar associados com subnutrição. Já a levedura armazena energia principalmente na forma de glicogênio e existem muitos estudos, na verdade já é um fato consumado que existe uma grande correlação entre as reservas energéticas da levedura e a qualidade da fermentação. Esse estudo aqui, por exemplo, da MBAA, compara uma levedura fresca, onde as reservas de glicogênio estão na concentração de 27,7%, com uma levedura armazenada por 5 dias em condições anaeróbicas, onde a concentração de glicogênio estava em 14,8%, e outra levedura armazenada pelo mesmo tempo em condições aeróbicas, onde a concentração de glicogênio estava em 8,6%. Os resultados desse estudo mostram que as células com maior reserva de glicogênio tiveram uma fermentação muito melhor. A concentração celular da levedura fresca foi muito maior ao longo da fermentação, a velocidade de fermentação foi mais rápida, a atenuação foi maior, enquanto para as leveduras com reserva de glicogênio menor, houve menos células em suspensão, a velocidade de fermentação foi menor e até a atenuação foi prejudicada. E o glicogênio é um polissacarídeo muito parecido com os amidos e ele também reage com o iodo, ficando na coloração azul escuro, quase preto. Além disso, o iodo é um sanitizante e mata a célula, impedindo aquela proteção de regular o que entra e o que sai. Então o iodo ele vai entrar em todas as células lá dentro. E quando ele entrar na célula que estava viva e estava com alta vitalidade, ela está com bastante glicogênio lá dentro e esse glicogênio ele vai ficar preto. Então existe uma correlação em quanto mais escuro ficou a solução, com quanto mais glicogênio tinham dentro das células. E esse teste muito simples permite a gente ter uma ideia da condição geral da saúde da levedura. Na verdade é tão simples que no artigo original esse teste ele era feito direto no tubo de ensaio. Nesse caso o ensaio 1 era uma levedura com grande reserva de glicogênio e está nitidamente mais escura e as reservas de glicogênio foram caindo gradualmente da esquerda para a direita. As leveduras do ensaio 4 praticamente não tinham reserva nenhum de glicogênio e é um indício muito forte delas terem uma baixa saúde, uma baixa vitalidade, o que conduziria a uma fermentação provavelmente com muitos problemas. Esse teste ele não é preciso, ele é mais qualitativo do que quantitativo, mas é um recurso muito poderoso para a gente saber quão saudável está a nossa levedura. Até o artigo original dava um caráter mais quantitativo para esse artigo, propondo fazer análise no espectrofotômetro. Com a análise do espectrofotômetro a gente consegue saber com precisão quão mais azul ficou ou quão mais laranja ficou. Uma outra forma muito precisa de utilizar esse teste, claro, não tão precisa quanto o teste lá do plaqueamento, seria pegar essas leveduras e olhar num microscópio, porque aí você consegue ver o tanto de levedura que está marrom claro e o tanto de levedura que está mais escura. As leveduras marrom claro, elas estavam com reservas de glicogênio muito pequenas, as leveduras que tendem para o azul, para o preto, elas tinham altas reservas de glicogênio. Você pode até fazer uma relação de quanta das leveduras estavam com reservas maiores e quanto com reservas menores, mas ainda é um teste
que envolve muito do qualitativo, envolve você olhar ali e avaliar quão preto tá, quão azul tá. Mas mesmo assim, como conclusão geral, eu acho que esse teste ele é muito legal, muito poderoso e para nós cervejeiros caseiros é um teste muito simples, muito fácil de aplicar e um grande recurso para guiar as leveduras que a gente vai selecionar para fazer as nossas fermentações. O vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se houverem virais desse jeito que queiram que eu comente, deixem aqui embaixo também. E, bom, até a próxima semana.